Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. They went talking about what the religious rites was. Said our fathers worshipped in this mountain, you said Jerusalem. And Jesus, after a while, what was... E então eles continuaram falando acerca de que lugar, quais eram os direitos religiosos. Disse, nossos pais adoravam nesta montanha, você diz, em Jerusalém. E Jesus, depois de um pouco... was the Word. O que ele era? Ele era a palavra. One. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. São João 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Hebrews, the 4th chapter, said the Word of God is quicker, more powerful than a two-edged sword, cutting. Hebreus capítulo 4 disse, a palavra de Deus é mais aguda, mais poderosa do que uma espada de dois gumes, cortante. Baby and Pat, it cuts, coming and going. See? Cutting to the mire of the bone, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Está vendo? Cortando a medula dos ossos. E isto é um discernidor dos pensamentos e intentos do coração. It's the Word. Aquela é a palavra. Made flesh. A palavra feita carne. It was, what did he do? He looked upon them and could perceive their thoughts because he was that. E aqui está isto, o que ele fez? Ele olhou para eles e podia perceber os seus pensamentos, porque ele era aquela palavra, a imutável palavra. And the unchangeable Word. And he's still the same. He doesn't change. Now notice, in this unchangeable Word, E ele ainda é o mesmo, ele não muda. Agora note, nesta imutável palavra, ele olhou diretamente para o rosto da mulher. into the woman's face, and here she was standing, as we'd call her today, a woman of ill fame, a street prostitute, or something, maybe a child had been turned out and let go by parents, and too many of them today. E ela estava aqui de pé, como nós a chamaríamos hoje, uma mulher de má fama, uma prostituta de rua ou algo assim, possivelmente uma criança que foi expulsa e deixada pelos pais, e há tantas delas hoje. This lovely, pretty, young, maybe teenage woman, maybe Porém, aqui estava esta amável, linda, jovem, possivelmente uma mulher adolescente, 18 years, she should be out of high school. possivelmente seus 18 anos, ela teria terminado a escola de segundo grau. Where she took the road that's wrong, and the morals of her life was decayed. E ela havia aqui tomado o caminho errado, e a moral de sua vida estava decaída. Had nothing she could hold on to, yet a pretty girl. E ela não tinha nada em que ela podia se firmar. And she goes up to get some water, and she runs into a man there. Todavia, uma linda moça. E ela foi apanhar água, e ela encontrou-se com um homem ali que lhe falou. A segregation here. You shouldn't speak to me. You're a Hebrew. E ela disse, há uma segregação aqui, tu não deverias falar comigo. I'm a woman of Samaria, and after all, look who... Tu és um hebreu e eu sou uma mulher de Samaria. Why do you speak to me? What do you want? E afinal de contas, olha quem eu sou. Por que tu falas comigo? See, her motive was wrong. O que tu desejas? Está vendo? Seu motivo era errado. And many times, what if that woman had thrown down the water pot and walked away? E muitas vezes, se aquela mulher houvesse jogado o vaso d'água e saído, como algumas pessoas se levantam de um encontro antes delas conhecerem, Get up and walk out of a meeting before you don't see it had never been that way. está vendo? Isto nunca teria sido daquela maneira. But there was something another to that predestinated seed, that there was something interesting in this person. So Porém, houve uma outra coisa para aquela semente predestinada que havia interessante
nessa pessoa de forma que ela falou com ele. to him. What happened? He O que sucedeu? things that she had done. Ele lhe disse as coisas que ela havia feito. Did that, told her these things. She said, Sir, I perceive that you are a prophet. E quando ele fez aquilo, lhe disse estas coisas, então ela disse: Senhor, percebo que tu és um profeta. You don't know me. Why did she know he was a prophet? Tu não me conheces, porque ela sabia que ele era um profeta, Because the word had come to him. porque a palavra tinha vindo para ele. The Bible said, if there be one among you who's spiritual or a prophet, I, the Lord, will make myself known to him. A Bíblia disse: se há alguém entre vós que é espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele. He says it's the truth, then hear him. For he is my representative. He is my word manifested. E se o que ele diz é a verdade, então ouça-o, pois ele é o meu representante, ele é minha palavra manifestada. And she said, Sir, otherwise we haven't had a prophet for 400 years, and I perceive that you are a prophet. Now, we have no scripture saying that we're to get a prophet now outside of the Messiah. E ela disse: Senhor, de outro modo nós não temos tido um profeta por 400 anos, e eu percebo que tu és um profeta. Agora nós não temos escritura dizendo que é para nós termos um profeta agora além do Messias. We know a Messiah is coming, and this Nós sabemos que o Messias virá. is the sign of a prophet. We know he's coming, and he'll do these things. And Jesus then, the great sufficiency came. He said, I am he. Amen. E isto, qual é o sinal de um profeta? Nós sabemos que ele virá, e ele fará estas coisas. E Jesus, então, a grande suficiência veio, ele disse: eu sou ele. Amém. Immediately, not jump up and run away. I ain't going to listen to it. She O quê? Ela não pulou imediatamente e correu para fora. Eu não irei ouvir a isto. I admit I'm wrong. Humbly, she asked, give me this water, Lord, that I come here not to draw. Eu admito que estou errada. Humildemente ela pediu: dá-me desta água, Senhor, para que eu não venha aqui para tirar. See that the way God dresses his people? Now what she's ready. It's redeemed. Vê a maneira que Deus prepara seu povo? E agora ela está pronta. That is Messiah. Então isto lhe foi revelado que aquele é o Messias. Immediately she went into action. E imediatamente ela entrou em ação. Stop her, you couldn't do it. Right into the city and said, come see a man who's told me the things I've done. Pará-la? Você não poderia fazer isto. Rapidamente entrou na cidade e disse: vinde ver de um homem que me tem dito as coisas que eu tenho feito. For the Messiah, and there he is. Nós temos esperado por um Messias, e ali está ele. And the Bible says that the man of that city believed because of the woman's testimony. E a Bíblia disse que os homens da cidade creram por causa do testemunho daquela mulher. She had something so real that she could display. E ela tinha algo tão real que ela podia manifestar. After meeting Jesus Christ and bringing back the direct results that her Bible, as she had been taught, told her that the Messiah would do, she convinced the man that that was the Messiah. Sua influência, depois do encontro com Jesus Cristo e trazendo de volta os resultados diretamente que sua Bíblia, que ela havia sido ensinada, lhe disse o que o Messias faria. Ela convenceu os homens que aquele era o Messias. 400 years, they never had nothing like it. Here is the man. 400 anos. Eles nunca tiveram nada como isto. E aqui está o homem. And her testimony, yet a prostitute, was convincing. E seu testemunho, todavia uma prostituta, estava convencendo. Oh, young lady, you might not live that kind of a life. Oh, mocinha, você talvez não viva aquele tipo de vida. Oh, if you can only meet this one I'm talking about, what your influence will be to your schoolmates. Porém, se você somente puder encontrar este de quem eu estou falando, o que sua influência será para suas colegas? Man, like Saul, educated, smart,
What an influence he was to the whole Christian world. Jovem como Saulo, educado, esperto, que influência ele foi para todo o mundo cristão. As an apostle to the Gentiles. When he met this Jesus in the pillar of fire. Ele foi enviado como apóstolo aos gentios, quando ele encontrou esse Jesus no pilar de fogo. It was the same God that brought his people out of Israel out of Egypt. Naquele dia, conhecendo que aquele era o mesmo Deus que trouxe o seu povo para fora de Israel, para fora do Egito, Israel para fora do Egito. This same God. Se você pudesse encontrar este mesmo Deus, That's the Bible, manifested, proving that he is God. aquilo é a Bíblia, manifestada, provando que ele é Deus. Of him, not on earth now that his word is made known, for he's the same yesterday and forever. A vindicação dele exatamente sobre a terra agora que sua palavra é feita conhecida, pois ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Influence you'll be to your church, to your community, to the entire, everybody you come in contact with, you'll be a changed person. Que influência você será para a sua igreja, para a sua comunidade, para todos com quem você entra em contato. Você será uma pessoa mudada. Yes, sir. Sim, sim, Senhor. Peter, he seen and was convinced that we find out he'd fished all night and had taken nothing. Pedro, ele quando viu e ficou convencido que nós encontramos que ele tinha pescado toda noite e não tinha tirado nada. Fisherman, he knew when the moon changed and when fish run and when they didn't. Ele era um pescador. Ele sabia quando a lua mudava e quando o peixe saía e quando eles não saíam. He was kind enough to sit down and listen to Jesus for a few minutes. Porém, ele teve a gentileza de sentar e ouvir a Jesus por uns poucos minutos. Now, he stood to hear it through. Ele não se levantou e correu para fora. Ele permaneceu para ouvir tudo. The messages all over everything. Because he was kind enough, he fished all night and got nothing. Depois da mensagem haver terminado e tudo porque ele teve a gentileza, ele tinha pescado toda a noite e não pegou nada. How many Simons is there in here this morning? How many will listen to this tape? Quantos Simões há aqui nesta manhã? Quantos ouvirão a esta fita? Simons, you jump from Methodist to Baptist to Pentecostal to oneness to two-ness to three-ness to everything and Simão, você tem pulado da metodista para batista, para pentecostal, para unicista, para dualista, para trinitária, para cada coisa e ainda não tem nada. nothing. Why don't you sit down and listen just a minute? Por que você não senta e ouve só um minuto? Just loan a few minutes of your time to Somente empreste uns poucos minutos do seu tempo a Cristo. watch the word come. Simon, now he's commissioning. Observe a palavra que vem. Simão, agora ele está comissionando. A net for the draw. Lance a rede para a pesca de peixe. When he got a hold to the fish, he said, E quando ele havia pegado peixe, ele disse: I've seined all night. It's the Senhor, eu tenho lançado a rede toda a noite. intelligence. I can't explain how, neither can I explain how it works. Isto está além da minha inteligência. Eu não posso explicar como. Oh, the mechanics, just the dynamics is all I'm interested in. I don't know. Eu não posso explicar como isto opera. Eu não conheço a mecânica. But he does it because he promised it. Somente a dinâmica é tudo que eu estou interessado. Eu não sei como ele faz isto, porém, ele faz isto porque ele prometeu. Down the net because he knowed if there wasn't no fish in there and God said there would be fish in there, he let down the net anyhow. Ele lançou a rede porque ele sabia que se não houvesse nenhum peixe ali, e Deus disse que haveria peixe ali, ele jogou a rede de qualquer maneira. And that I've been to the altar, I did this, I've done that, I've tried, I've been up and down, I let down the net. Você diz: eu tenho estado no altar, eu tenho feito isto, eu tenho feito aquilo, eu tenho tentado, eu tenho estado para lá e para cá, lance a rede, aquele é o mandamento. And when he caught the fishes, what did he do? E quando ele apanhou os peixes, o que ele fez? First, he fell upon his knees in reverence, respect. Primeiramente, ele caiu sobre os seus joelhos,
em reverência e respeito, e clamou: Out, depart from me, Lord. Parta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Is it reverence, humility? O que é isto? Reverência, humildade. Come back. Fear not, Simon. From henceforth you will be a fisherman of men. Qual foi a palavra de volta? Não temais, Simão. De agora em diante tu serás um pescador de homem. In action, and he died in action. Em ação, e ele morreu em ação. Oh my, the blind man was healed. Oh, que coisa! O homem cego que foi curado, ele não podia explicar. Plain, he couldn't tell just how it was that he did it, and he didn't. Ele não podia dizer somente como foi que ele fez isto. Sin or not. He says, it's a strange thing to me that you man here, you priest, asked me what this question. E ele não sabia se ele era um pecador ou não. Ele disse: isto é uma estranha coisa para mim, que vocês homens aqui, vocês sacerdotes, me perguntando o quê? Esta pergunta. They asked his father and mother, but they said, they'd already preached. E eles disseram: quem lhe curou? Eles perguntaram a seu pai, a sua mãe, porém eles disseram: eles já haviam, os sacerdotes já lhes haviam dito. Anybody attended Jesus meetings, he's a insane man. Se alguém comparecer aos encontros de Jesus, ele é um homem insano. And his meetings, you're excommunicated from this church. Se vocês comparecerem aos seus encontros, vocês são excomungados desta igreja. We'll put you, that's what the Bible said. Nós lhes colocaremos... Aquilo é o que a Bíblia disse. Out of church if you attend that meeting. But Nós lhe tiraremos logo da igreja se vocês comparecerem naquele encontro. and see the meeting come to him, and Jesus healed him, and Porém o homem cego, está vendo? O encontro veio para ele e Jesus o curou. parents afraid of losing their dignity of being the member of this great church of the city. E então, mesmo seus pais, com medo de perderem suas dignidades, de serem um membro desta grande igreja da cidade, Being to say anything about it, they turned it back on to the boy. eles ficaram envergonhados de dizerem algo acerca disto. Eles tornaram isto de volta ao rapaz. And asked him, he's of age. E eles disseram: pergunte a ele. Ele é de idade. Him how it happened. Vai e pergunte a ele como isto sucedeu. It's their son, and we know he's born blind. I ain't gonna say nothing. Nós sabemos que ele é nosso filho. E nós sabemos que ele nasceu cego. Porém, eu não direi nada. That lukewarm, borderline make-believer. Oh, aquele crente morno, fronteiriço, fabricado. But this man who had his eyes healed, they said, who healed you? He said, one called Jesus of Nazareth. Porém, este homem que recebeu cura dos seus olhos, eles disseram: quem lhe curou? Ele disse: um homem chamado Jesus de Nazaré. Yes, sir. Sim, Senhor. In humility, the work was done. Ele havia se sentado em humildade. A obra foi feita. That man's a sinner. Eles disseram: aquele homem é um pecador. Have no school he ever come out of. He don't belong to any organizations. Nós não conhecemos. Nós não temos nenhuma escola de que ele alguma vez saiu. Ele não pertence a nenhuma organização. Fellowship cards. We had nothing to do with him. We know he's a sinner. Ele não tem nenhum cartão de companheirismo. Nós não temos nada a ver com ele. Nós sabemos que ele é um pecador. Well, they said, now that's a strange thing. Bem, ele disse: agora aquela é uma coisa estranha. Said a man that could open my eyes, which has never been done since the world began. Um homem que pode abrir meus olhos, aquilo que nunca tem sido feito desde que o mundo começou. A man, a minister, opens my eyes, which has never been done in the world. Um homem, um ministro, abre meus olhos, aquilo que nunca tem sido feito no mundo. Clergymen who are supposed to know all the ins and outs of the word, and you don't know nothing about him. E vocês, sacerdotes, que estão supostos a saber todos os detalhes da palavra, e vocês não sabem nada a respeito dele? That's a strange thing. Aquilo é uma coisa estranha. When the very Bible said that when he come, the blind should see, the lame men would leap like a hart. They ought to have seen the word was manifest. Quando a Bíblia disse que quando ele viesse, o cego veria, o coxo saltaria como um servo, eles deveriam ter visto isto, que a palavra foi manifestada, está vendo?
But the boy knew he had been there. Porém o rapaz sabia. Ele havia estado ali. What did he do? O que ele fez? Action. Ele estava em ação. Before his boss, he was ready. Before the priest, he was ready. Before the council, he was ready for anything because he had recognized God and humbled himself and went into action with his. Ele estava pronto perante seu patrão, ele estava pronto perante os sacerdotes, ele estava pronto perante o concílio, ele estava pronto para qualquer coisa porque ele tinha reconhecido a Deus e humilhou-se e entrou em ação com seu testemunho. That's a real servant. Está vendo? Aquele é um real servo. The pillar of fire ought to put us in action today. O pilar de fogo deveria nos colocar hoje em ação. Vindicated in the words of his promise for this hour, this last day. À medida que nós temos visto isto vindicado nas palavras de sua promessa para esta hora, este último dia, A whole move of God into action. isto deveria colocar movimento todo de Deus em ação. Trouble is, our organization says, Porém, o problema disto é que nossas organizações dizem: now wait a minute, that didn't come through our group. That's Jesus' name. That's a renegade. agora espera um minuto, aquilo não veio através do nosso grupo, aqueles são o nome de Jesus, aquele é um renegado, That's a Baptist. They just don't see it. That's right. aquele é um batista, aquele... Está vendo? Está vendo? Está vendo? Eles somente não veem. Eles não veem isto, correto? Oh, the sign of his coming is at hand, and we know there's not a thing on earth. Sinal. Oh, o sinal de sua vinda está próximo. E nós sabemos que não há nenhuma coisa sobre a terra. Science tells us it's 3 minutes till midnight. A ciência nos diz, faltam 3 minutos para a meia-noite. Told us that several years ago. Nos disseram aquilo vários anos atrás. Then we must be just about maybe a moment from midnight. Então nós devemos estar a quase, possivelmente, um momento para a meia-noite. We don't know what time the powder's going to light in the keg. Nós não sabemos que tempo a pólvora irá queimar no barril. Look at this election coming up here tomorrow. Olhe nesta eleição que haverá amanhã aqui. That's all it would take is light one. Aquilo é tudo que necessita, somente acenda um. When that radar screen picks up that atomic bomb, every one of them's going to turn loose. Quando aquela tela de radar captar aquela bomba atômica, cada uma daquelas vão ser lançadas. But the church will be gone before that time. Porém, a igreja terá ido antes daquele tempo. So if that could happen any minute and the church has to go before that happens, how far is it off? De forma que se aquilo pode suceder a qualquer minuto, e a igreja tem que ir antes daquilo acontecer, quão longe está isto de acontecer? And the very things that he said would happen, his ministry and what would take place in the last days, we watch it night after night and day after day. E as mesmas coisas que ele disse que sucederia, seu ministério, e o que tomaria lugar nos últimos dias, nós vigiamos isto esta noite após noite, e dia após dias, falando que o tempo está próximo. Saying the time is at hand. Oh, we ought to humble ourselves and get in humility and get into action. Right? Oh, deveríamos nos humilhar e entrar em humildade e entrar em ação, correto? Word fulfilled should put us all in action. A palavra deveria colocar a nós todos em ação. We, like the prophet Isaiah, has seen the outcome of self-exalted people. Nós, como o profeta Isaías, temos visto a consequência de pessoas que exaltam a si próprias, que dizem: Well, now, if it's going to be anywhere, it's going to be in our denomination. bem, agora se isto for estar em algum lugar, isto será em nossa denominação. If it comes through the Trinity, all right. Se isto vem através da Trindade, está bem. Or if it comes through the oneness, all right. Ou se isto vem através dos unicistas, está bem. Comes through the Church of God, the Methodist, the Baptist, the Catholic, or the Presbyterian, it's all right. Ou se isto vem através da Igreja de Deus, a Metodista, a Batista, a Católica ou a Presbiteriana, isto está bem. I was interviewed here in Mexico. Brother Jack was with me, and the little baby was raised from the dead after dying that morning at 9 o'clock. Eu fui entrevistado aqui no México, o irmão Jacques estava comigo. E
O pequeno bebê foi ressuscitado da morte depois de morrer naquela manhã às 9 horas. And was raised up from the dead that night at 11 on the platform by a vision. E ele foi ressuscitado dos mortos naquela noite às 11, na plataforma, por uma visão. Brother Jack was there standing to pray for the baby. O irmão Jack estava ali. Eu o enviei para orar pelo bebê. The lady holding the baby in her arms like this, raining, pouring down, and he had on Brother Ament's coat. E a senhora segurando o bebê em seus braços desta maneira, chovendo, estava chovendo a cântaros. E ele tinha sido enrolado sobre o paletó do irmão Arment. And Billy said, I'll give out this Brother Espinosa's friend. I don't know what, I called him Amania because he was so slow. E Billy disse, eu tenho distribuído, irmão, este irmão amigo do irmão Espinosa, eu não conheço o que eu chamei de manhã, porque ele era muito vagaroso. And so I said, he gave out the prayer cards, and Billy just stood to see it, he didn't sell one. And he gave them all out, this woman had a dead baby. And she said, well, Billy said, I ain't got enough ushers to hold her back. E Billy somente permaneceu para ver se ele vendia um, e ele distribuiu todos os cartões, e esta mulher tira um bebê morto. E ela disse, ora, Billy disse, eu não tenho suficientes porteiros para segurá-la ali atrás. And I said, she'd never know me. E eu disse, ela nunca me conheceria. She don't know me. The night before, that blind man had received his sight, and as far as across this platform, this ricks of old coats and shawls and things, poor people. Ela não me conhece. Na noite anterior, aquele homem cego havia recebido sua visão, e é tão longe para cruzar esta plataforma, somente montes de capas velhas e chales e coisas, pessoas pobres. And I said, well, Brother Jack, go down and pray for the baby. E eu disse, bem, irmão Jack, vá ali e ore por aquele bebê. I said, she never know difference between me and you. And she just run around them man's legs and jump up on top of their backs and walk with that dead baby. Ela nunca saberia a diferença entre eu e você. E ela somente correu sob as pernas daqueles homens e pulou por cima de suas costas e andou com aquele bebê morto. A pretty little girl, just about this high, maybe her first baby. Uma pequena e linda mocinha somente por volta desta altura, possivelmente seu primeiro bebê. And she looked to be in her 20s. Very attractive girl. E ela parecia estar nos seus 20 anos de idade, uma mocinha muito atraente. And so I said, go pray for her, Brother Jack, because she'll never know who she is. E desta forma eu disse, vá orar por ela, irmão Jack, porque ela nunca saberá quem é quem. And me standing back there speaking through an interpreter, she wouldn't know whether I was one praying for the sick or he was. E eu estando em pé ali atrás, falando através de um intérprete, ela não saberia se eu era aquele que estava orando pelo enfermo ou era ele. Brother Jack started down there and I looked out in front of me and there was a vision, this little baby sitting here. O irmão Jack começou a descer ali e eu olhei em minha frente e houve uma visão, este pequeno bebê sentado aqui. I said, never mind, bring it here. Eu disse, não se incomode, traga-o aqui. In a few moments that baby was alive. Em uns poucos momentos aquele bebê estava vivo, Laying hands upon him. colocando as mãos sobre ele. She went into action right quick. To her doctor with a statement signed. Ela entrou em ação rapidamente ao seu doutor com uma declaração assinada de que o bebê morreu em seu escritório naquela manhã com pneumonia. The baby died in his office that morning with pneumonia, and 11 o'clock that night he was back to life again because she was persistent. She had to press in. There was something real. If a blind man could receive his sight, her baby could be raised from the dead. I like that. E às 11 horas daquela noite ela voltou à vida novamente porque ela foi persistente, ela teve que pressionar. Havia algo genuíno. Se um homem cego podia receber sua vista, seu bebê poderia ser ressuscitado dos mortos. Eu gosto daquilo. People like that. Deus dá-nos mais pessoas assim. Catholic, coming up with her beads in her hands. I told her that wasn't necessary. E ela, uma católica, vindo com suas contas de rosário em suas mãos, eu lhe disse, Regards to that young fellow. No, aquilo não era necessário, não fazendo pouco caso daquela moça. that ain't necessary. It's Não fazendo pouco caso daquilo, porém aquilo não é necessário. not any form, not a Methodist prayer or a Presbyterian prayer or a Pentecostal. É em Deus que nós cremos, não em nenhuma forma, não uma oração metodista, uma oração presbiteriana ou um grito pentecostal.
It's God we believe in. Not a Catholic bead or whatever more. É em Deus que nós cremos, não no rosário católico, ou seja, mais o que for. Nós cremos em Deus, o Senhor vivo, pela sua palavra. And God, the living God, by His Word, and His Word is God. And it's bound to produce because it's a seed. E sua palavra é Deus, e isto está obrigado a produzir, porque isto é uma semente. The prophet then seen what self-exalted denominations did. Agora o profeta não havia visto o que as denominações que se auto-exaltaram fizeram. They could not take the place of the office. Ele havia visto que elas não podiam tomar o lugar do ofício. Their whole, with their creeds and so forth, in expectancy of the creeds, they accept that and think. Elas perderam o controle com os seus credos e assim por diante, na expectativa de credos. Elas aceitaram aquilo e pensaram que era isto. We find out that man, like Uzziah, tried to take the place of the anointed office. Na expectativa de credo, pensaram que era isto, e nós encontramos que homens como Uzias tentam tomar o lugar do ofício ungido e eles falham. Fail. Many of them turns out neurotics, drunkards and so forth. Muitos deles se vão neuróticos, bêbados e assim por diante. Trying to take the place of an anointed office, trying to impersonate. Tentando tomar o lugar de um ofício ungido, tentando personificar. Instead of what they're talking about, and called of God to do it. Ao invés de terem o que eles estão falando e serem chamados de Deus, Of God to do it, they run off in great big swarms and build big organizations and intellectual man and great big things and flashing and. para fazerem isso e ordenados por Deus para fazerem isso, eles correm e vão com uma grande e enorme multidão e constroem grandes organizações e homens intelectuais e grandes e enormes coisas brilhantes e como Hollywood. And preaching the coming of the Lord is at hand. E pregam, a vinda do Senhor está próxima. We've seen man lose their hope. Nós temos visto homens perderem seu controle. Because they try to take an office they're not ordained to. Uzziah. Porque eles tentam tomar um ofício para o qual eles não são ordenados, exatamente como Uzias. Churches, proselyte. We've seen in our Pentecostal assemblies. Every one is trying to get the Trinity over, and the Trinity are trying to get the oneness over, the Church of God trying to get this over, and all these others trying to get one another. Proselyting, impersonating, trying to do something they're not called to do. Nós temos visto as igrejas fazerem prosélitos. Nós temos visto em nossas assembleias pentecostais. Todo unicista tenta ganhar os trinitários. Os trinitários tentam ganhar os unicistas. A Igreja de Deus tenta ganhar este. E todos estes outros tentam ganhar um ao outro, fazendo prosélitos, personificando, tentando fazer algo que eles não são chamados a fazer. Preach the gospel. Deus disse, pregue o Evangelho. Demonstrate the power of the Holy Ghost. These signs will follow them that believe. Demonstre o poder do Espírito Santo. Estes sinais seguirão os que creem. Not go make organizations, have schools and so forth. Nothing against it. But that don't take this office as... Não vá fazer organizações, tenha escolas e assim por diante. Nada contra isto, porém isso não toma o lugar deste ofício. And we see now that men and women who try to take that anointed office when they're not ordained to do it, we see what happens to them. E nós vemos agora que homens e mulheres que tentam tomar o ofício ungido, quando eles não são ordenados para fazer isto, nós vemos o que lhes sucede. There's your example. Ali está seu exemplo. Ministers. Ministros. The teenage life, we see it everywhere. Nós vemos isto na vida adolescente. Nós vemos isto em todo lugar. Don't watch man. Watch God. Take your eyes from man, put it on God. Isto é, não vigie o homem, vigie a Deus. Tire os seus olhos do homem e os coloque em Deus. Not influenced, say, oh, glory to God, the Lord tells me, thus saith the Lord. Não influenciado, digamos, oh, glória a Deus, o Senhor me falou, assim diz o Senhor. It never happens. Faça assim, assim, e isto nunca sucede. You're trying to impersonate something that you know nothing about. Vê, você está tentando personificar algo do que você não sabe nada a respeito. Don't do that.
Não faça aquilo! Dangerous. Isto é perigoso! You'll be stricken with spiritual leprosy. Você será atacado com lepra espiritual. Denominations trying to build up, get a feather in your hat to be a presbyter. Incredulidade, suas denominações, tentando formar algo, pôr uma pena em seu chapéu para ser um presbítero, se... If a day be like David, I'd rather be a doormat at the house of my God. Seja como Davi, eu preferiria ser um capacho na casa do meu Deus do que habitar nas tendas com o iníquo. Than to dwell in the tents with the wicked. Sim, um capacho, onde quer que tu me chames. It's a doormat. Wherever you call me, Lord, let me be the best doormat you ever had. Senhor, deixa-me ser o melhor capacho que tu já tiveste. Let to wipe their feet on me. Let me be a real doormat. I'll clean feet if nothing else. Se as pessoas têm que esfregar seus pés sobre mim, deixa-me ser um verdadeiro capacho. Eu limparei os pés e não há nada mais. Jesus did. When he come to the earth, he become God's doormat. Isso é o que Jesus fez quando ele veio à terra. Ele se tornou capacho de Deus, seu próprio filho. Son, who are you, bishop, state presbyter? Jesus become a foot-wash flunky, a doormat at the house of the Lord. Quem são vocês, bispos, presbíteros de Estado? Quando Jesus se tornou um servo de lavar os pés, um capacho na casa do Senhor? Oh, my, and then we think we're somebody because we got a doctor's degree, we went through college. Oh, que coisa! E então nós pensamos que somos alguém, porque nós temos um diploma de doutor, nós fomos à universidade. Look at your example, what he did. Don't look at what the bishop before you, the presbyter before you, whatever like that. He might have been a good man. That doesn't matter. Olhe para seu exemplo que ele fez. Não olhe naquele bispo que está na sua frente, presbítero na sua frente ou algo mais assim. You look at God. When he's seen the effects, Ele talvez tenha sido um bom homem, aquilo não importa, isto é você. Você olhe para Deus. second place, I'm closing. One more thing. I say, his feet, hands, his wings covered his face in reverence, his feet in humility, and then his two wings put him in action. Just Quando ele havia visto os efeitos, então viu o que aconteceu. Agora eu estou encerrando. Eu digo uma coisa a mais. Seus pés e mãos, suas asas cobriam sua face em reverência, seus pés em humildade. Então duas asas o colocavam em ação. the effects of the vision upon the prophet. Somente pense naquilo, o efeito da visão sobre o profeta. What did he do to the prophet? O que fez isto para o profeta? Showed him that no man, Isto lhe mostrou que nenhum homem, don't confidence in a man when that man, não coloque sua confiança num homem. word of God, you leave the man. Quando aquele homem deixa a palavra de Deus, You leave the man. você deixa o homem. Stay with God. God is the word. Está vendo? Você deixa o homem, permaneça com Deus. Deus é a palavra. Watch what the effects did. Now, minister brothers, I want this to go down in your heart. Observe o que o efeito fez. Agora, ministros, irmãos, eu desejo que isto desça em seus corações, de todos vocês. All of you. What happened to the prophet? O que aconteceu ao profeta? Caused that prophet ordained to an office before the foundation of the world. Isto causou aquele profeta ordenado a um ofício antes da fundação do mundo. Gifts and callings are without repentance. Dons e vocações são sem arrependimento. It caused that prophet, Isto causou aquele profeta. minister, bishop, which is nothing like a prophet, O que me diz um ministro, bispo, que não é nada como um profeta? teacher, pastor, or evangelist, what ought to do to them? Professor, pastor ou evangelista, o que isso deveria fazer-lhes? The vision of the Lord, it caused the prophet to confess he was Porém, de ver a visão do Senhor, isto fez com que o profeta confessasse que ele era um pecador. a sinner. He didn't walk out and say, yes, glory to God, hallelujah. Ele não saiu e disse, sim, glória a Deus, aleluia. Praise God, I'm going. Aquilo é suficiente para mim, louvado seja Deus, eu sairei. Or he didn't go up and say, I'll not listen to that. I had a mental illusion. Ou ele não subiu e disse, eu não ouvirei aquilo, eu tive uma ilusão mental. It is according to what the priest says. Isso não está de acordo com o que o sacerdote disse.
No, spiritual seed was already in him, like it was in the woman at the well. Ele tomou aquela lição, ele viu o que Deus estava tentando lhe mostrar. Por quê? A semente espiritual já estava nele, como isso estava na mulher do poço, como isso estava em outros. They were foreordained to this. Eles foram ordenados, pré-ordenados para isto. Saw the reason. E ele viu a razão. Uzziah in the leper house, Ele viu Uzias numa casa de leprosos. man who tried to impersonate something. He Grande homem que tentou personificar algo. God sitting there, and he saw how God dressed his servants and how he sent them out, caused them to say, I am a sinner. Ele viu Deus sentado ali, e ele viu como Deus ataviou seus servos e como ele os enviou. Aquilo o fez dizer, eu sou um pecador. Then it come the time for the cleansing. After the confession, I am a sinner. Então vem o tempo para a limpeza, depois da confissão. Eu sou um pecador. Prophet, a man who had been in the king's palace, known to be a prophet. O profeta, um homem que havia estado no palácio do rei, conhecido como sendo um profeta. Do you hear me? Você me ouve? Caused this ordained prophet, the vision of the Lord caused him to... E isto fez este profeta ordenado, a visão do Senhor lhe fez clamar. Woe is me! I'm a man of unclean lips. Ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros. I live among people that's got unclean lips. Eu vivo entre um povo que tem lábios impuros. Eyes have seen the order of the Lord. E meus olhos têm visto a ordem do Senhor. Oh, minister, brother. Oh, ministros, você pode ver isto? Can you see it? My eyes have seen the order of the Lord. Meus olhos têm visto a ordem do Senhor. Then come the cleansing. Então veio a limpeza. The cherubim with a coal of fire off the altar. Aqui veio o querubim com uma brasa de fogo do altar que ele havia tirado com sua tenaz. With his tongs, the tongs from the altar, put it in his hands. A tenaz do altar colocou isto em suas mãos Back Isaiah's head because he was ready to confess. e tomou a cabeça de Isaías porque ele estava pronto para confessar. And confess that he was unclean. E confessar que ele era impuro, Because he looked to some bishop or somebody for his example instead of looking towards God. porque ele havia olhado para algum bispo ou alguém para seu exemplo, ao invés de olhar em direção a Deus. Instead of looking towards the word, you look towards a creed. Ao invés de olhar em direção à palavra, você olhou em direção ao seu credo. Still put you back a man of unclean lips. Ainda assim, lhe coloca de volta um homem de lábios impuros. And the angel come with fire, placed it upon his lips and said, now you're clean. E o anjo veio com fogo, colocou isto sobre seus lábios e disse, agora você está puro. Notice the order. He never brought him a book, a catechism. Note a ordem, ele nunca lhe trouxe um livro, um catecismo. God doesn't prepare his servants by books and catechism. He Deus não prepara seus servos por livros e catecismos, prepares his servants by fire. Cleansing fire. Fire from the altar. ele prepara seus servos pelo fogo, o fogo que limpa, fogo do altar. And he cried, when he cried out and said, woe is me, for I've done wrong. E ele clamou, quando ele clamou e disse, ai de mim, pois tenho feito mal. My example, my trust in a man. Eu tenho colocado meu exemplo, minha confiança num homem, The order of the Lord. e eu vejo a ordem do Senhor. Him with the coal of fire. E ele o limpou com brasa e fogo. Now, isn't it wonderful how the man recognized himself being a sinner? Agora, não é isto maravilhoso como o homem reconheceu a si próprio como sendo um pecador? And look how God did as soon as he recognized he was a sinner. He E olhe como Deus fez tão logo que ele reconheceu que ele era um pecador. to being a sinner. Ele confessou ser um pecador. Confessed to his wrong, and he saw what God did and how he did it. How he cleaned him by a coal of fire. Not a Confessou seu erro e viu o que Deus fez. E como ele fez
como ele o limpou através de uma brasa de fogo. Creeds, not a bunch of beads, not some historical affair. He cleansed him with present tense, living. Não uma declaração de credos, não uma conta de rosários, não um incidente histórico. Ele o limpou com tempo presente, fogo vivo. And the Bible said that the promises unto you and to your children and them as far off even as many as the Lord our God. E a Bíblia disse, a promessa é para vós, e a vossos filhos para aqueles que estão longe, tantos quantos Senhor nosso Deus chamar. This same Holy Ghost, this same Jesus that come in the form of the Holy Ghost on the day of Pentecost is the only cleansing process God knows anything about. Este mesmo Espírito Santo, este mesmo Jesus que veio na forma do Espírito Santo no dia de Pentecostes, é o único processo de limpeza que Deus conheça para limpar seus servos. He's seen the order. Ele havia visto a ordem. Seen what God's servant prepared, how he was to act. Ele havia visto que o servo de Deus preparado como era para ele atuar. He's seen the way God got his servant ready. How he... Ele havia visto a maneira que Deus tinha seu servo pronto, como ele colocou isto em ordem. order. Notice, then the following after the cleansing, after the commission. E notem então o seguimento depois da limpeza, depois da comissão. After he did this, followed then what? The commission. Depois que ele tinha feito isto, seguiu então o quê? A comissão. Confession and cleansed, it was then that the clean Isaiah answered when the Lord said, who'll go? Depois da comissão e limpeza, foi então que o Isaías limpo respondeu quando o Senhor disse, quem irá? Said, here am I, send me. Disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Young man, woman, your life before. Let's you and I go down to the altar this morning. Let's go out to house. Moços e moças, sua vida perante você. Vamos, você e eu, ao altar nesta manhã. For a few minutes. Miss Desçamos à casa de Deus por uns minutos. housewife, minister. Homens de negócios, donas de casa, ministros. Let's go down to the house of God. There's something. Vamos à casa de Deus. Há algo errado em algum lugar. You've had too much more, so much carnal impersonation in the world of Christianity. Está vendo? Você tem tido demais. E muita personificação carnal no mundo cristianismo. Young folks, I feel sorry for you. Gente jovem, eu sinto muito por vocês. You don't know which way to turn. Vocês não sabem que caminho tomar. One says this and one says that and one says it's a Hail Mary and the other says it's something else and one says join. Um diz isto, outro diz aquilo. E um diz que isto é uma Ave Maria. E outro diz que isto é algo mais. E um diz para unir-se a esta igreja e unir-se àquilo. Join that. It's all wrong. Isto está tudo errado. For God has thoroughly showed that the thing is dead. Porque Deus tem mostrado claramente que a coisa está morta. Now let's go down to the house of God in our heart. Agora vamos à casa de Deus, em nosso coração, o altar. Let's look up and see what Jesus looks like, which is the Word. Vamos olhar e ver com que Jesus se parece, que é a palavra. And then we can answer, here am I, send me. E então nós podemos responder, aqui estou, envia-me a mim, Senhor. To the house to be a better wife. Send me to school to be a better teenage girl. Send Envia-me para casa para ser uma esposa melhor. Envia-me para a escola para ser uma adolescente melhor. school to be a better teenage boy. Send me to the pulpit, a different minister. Envia-me para a escola para ser uma adolescente melhor. Envia-me para o púlpito, um ministro diferente. To my business, a different businessman. Envia-me para meu negócio, um homem de negócios diferente. Your example, Jesus Christ. Quando você ver seu exemplo, Jesus Cristo, He said, here am I, send me after his humility, after he's seen the order, how God puts his servant together. ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de sua humildade, depois dele ter visto a ordem como Deus modela seu servo, como ele o comissiona, Commissions him. Before he commissions him, he has to be humble, reverent, and in action. antes que ele o comissione, ele tem que ser humilde, reverente e em ação. And therefore, when he seen that, the cleansed Isaiah said, here am I,
send me. Portanto, quando ele viu aquilo, o Isaías purificado disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Our heads just a moment. Inclinemos nossas cabeças só por um momento. O irmão fala em outra língua. Right. Hey, thou hast never humbled thyself before his mighty hand, and let his hand be known upon thee this day, that the touch of God is here to call you unto himself. When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure Quando a brasa de fogo havia tocado o profeta, when the voice fazendo-lhe o mais of God said, puro, "Who'll go quando pudesse ser, quando a voz de Deus diz: Quem irá por nós? Then Ele he respondeu: answered, Mestre, Master, aqui, here envia-me send a mim. me. Speak, Fala, my meu Senhor. Lord, speak, Fala, meu Senhor. Lord. Speak, Fala, e eu logo te and I'll responderei. be quick to answer thee. Speak, Fala, meu my Senhor. Lord. Speak, my Fala, meu Senhor. Lord. Speak, Fala, and e eu I responderei. will answer. Senhor, Lord, envia-me a mim. Think of it now, teenager, while they're humming that song. Pense nisto agora, adolescente, enquanto eles estão sussurrando essa canção. Think of it, minister, businessman, housewife. Pense nisto, ministro, homem de negócios, dona de casa. We're down at the house of the Lord now. Nós estamos na casa do Senhor agora. Look above you and see your example. That Olhe acima de você e veja seu exemplo. just think, you're at the end of time now. Os querubins, somente pense, você está no fim do tempo agora. Time will fade into eternity. Maybe today. We don't. O tempo desaparecerá na eternidade, possivelmente hoje. Think of it. There's millions now in Nós somente não sabemos quando. Pensem nisto. Há milhões agora em pecado. and shame are dying. Look on the streets. Estão morrendo. Listen to their Olhe nas sad ruas. and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their Ouve os seus tristes e amargos clamores. Acelera, irmão, acelera o seu socorro. Responde rapidamente. Mestre, eis-me aqui. Oh, fala, meu Senhor. Oh, fala. Oh, fala. Mean it from your heart. Fala, meu Senhor. Isaiah, where are you? Faça isto no fundo do seu coração agora. Isaías, onde está você? Eu logo te responderei. Fala, meu Senhor. Metodistas, batistas, pentecostais, onde estão vocês? Senhor, fala e eu responderei. Senhor, envia-me a mim. Lord, send me. Do you really mean it? Will he speak to your heart? Will you mean it? Speak, my Você Oh, speak, realmente deseja isto? my Quando ele Lord. falar ao seu coração, If he's você speaking to you desejará while isto? they're singing, will quickly answer. Will you raise up your hand and say, me, Lord? Me, Lord. Se ele está falando com você enquanto eles estão cantando isto, rapidamente responderei. Você levantará sua mão, dirá, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deus lhe abençoe. Meu Senhor, fala, meu Senhor. Fala, e eu responderei. I can't do it till you cleanse me. Send the angel now, Lord. Speak, my Lord. Deixa-me ser uma influência, Senhor, para outros. Eu não posso fazer isto até que tu me purifiques. Envia o anjo agora, Senhor. Fala, meu Senhor, fala, meu Senhor. Oh, speak. Oh, fala, meu Senhor. Fala, meu Senhor. Lord. With your hands up now. Com suas mãos levantadas agora. Isso mostra, ele está falando. Agora passa o fogo. Possa o fogo vir e limpá-los. Fala, meu Senhor. Fala, meu Senhor. Lord Jesus, as the song is saying, speak and I will quickly answer thee. Senhor Jesus, à medida que a canção é cantada, fala e eu te responderei rapidamente.
Literally, dozens of hands are up in here, Lord, amongst the teenage and amongst the old, ministers, businessmen. Literalmente, dezenas de mãos estão levantadas aqui, Senhor, entre os adolescentes e entre os velhos, ministros, homens de negócios. Lord, you're still speaking. Certamente, Senhor, tu ainda permaneces falando. The angel now with a coal of cleansing fire. Envia agora o anjo com a brasa do fogo de limpeza. Prepare your servants right, Lord, for the task that lays before us. Prepara teus servos bem, Senhor, pela tarefa que está perante nós. Isaiah knew to be a prophet, it taken more than what he had to meet the answer of the day. Isaías conhecia que para ser um profeta isto necessitava mais do que ele tinha para encontrar a resposta do dia. What does it take more than we've got, Lord, today to meet the answer? E desta forma isto toma mais do que nós temos tido, Senhor, hoje para encontrar a resposta. The person of Christ within us. It takes Jesus himself to answer the question. E isto toma a pessoa de Cristo dentro de nós, isto toma Jesus, Ele próprio, para responder à pergunta. Lord, grant that the Holy Ghost in the person of Christ Concede, Senhor, concede aquele Espírito Santo na pessoa de Cristo. in the person of the Holy Ghost may come into every heart just now. Oh, Cristo, na pessoa do Espírito Santo, possa entrar em todo o coração agora mesmo. Us, Lord, from our unbelief. Cleanse us from our creeds and our foolishness of this world. Limpa-nos da nossa incredulidade, limpa-nos de nossos credos, de nossa insensatez deste mundo. From it, Lord, and put your word in our heart. And Limpa-nos disto, Senhor, e coloca a Tua palavra em nossos corações. wait on it day and night. May E meditarmos sobre isto dia e noite. the answer come, Lord, as soon as the hearts are cleansed. Grant, Possa a resposta vir, Senhor, tão logo os corações estejam limpos. may the angel of God touch each one of our hearts now with that coal of fire as we're waiting upon him. Grant it, Lord. Now, Concede isto, Senhor. Possa o anjo de Deus tocar a cada um de nossos corações agora, com aquela brasa de fogo, à medida que nós estamos esperando nele. Concede isto, Senhor. heads and your arms, your heart, your everything turned to God. Right here in the temple of God where the Holy Ghost is and his train fills the building. Agora, com suas cabeças e seus braços, seus corações, tudo que está em vocês, voltado para Deus, aqui mesmo no templo de Deus, aonde o Espírito Santo está, e seu séquito enche o edifício. The presence of his being is here. A presença de seu ser está aqui. Accept it now. If you can feel God touching you now as we sing this song again. When the Vamos apenas aceitar isto agora, se você pode sentir Deus lhe tocando agora, enquanto nós cantamos esta canção novamente. fire had touched the prophet, making him as pure could be. Quando a brasa de fogo havia tocado o profeta, fazendo-lhe o mais puro quanto pudesse ser. As our heads and hearts bowed before him now, sing that again in this. Vamos com nossas cabeças e corações inclinados perante Ele agora, cantar isso novamente. Angel of God, cleanse our hearts from all filth and all the glamour of the world. E somente deixemos o anjo de Deus limpar nossos corações de toda imundícia e todo o encanto do mundo. Girls and boys from high school, and you're little teenagers of Shreveport, you good old southern people here that used to have the old-fashioned gospel down here. You see there's something that the church don't provide for you today, but E vocês, mocinhas e meninos da escola secundária aqui, pequenos adolescentes de Shreveport, aqui, vocês boas e velhas pessoas sulistas aqui, que costumavam ter o antiquado evangelho aqui, vocês veem que há algo que a igreja não proporciona para vocês hoje. for you. Won't you let him cleanse your heart now? You dwell among people that dance and everything else and call themselves church members. Deus tem tido isto para você. Vocês não o deixarão limpar agora o seu coração? Vocês habitam entre pessoas que dançam e tudo mais e chamam a elas mesmas de membros de igreja
E você vê a sujeira e coisas que está em nossas igrejas em todo lugar. You see the filth and things that's in our churches from everywhere, from Catholic, from the first organized church to the last one, that's Pentecost. Every one of us is guilty. Every one are guilty without any exceptions. Da católica abruptamente, a primeira igreja organizada até a última, que é Pentecoste, cada um de nós é culpado, sem nenhuma exceção. See where we got ourselves, our great schools to educate our ministers and things, and the thing that they twisted us up in out there. Let's throw the thing aside. Do like Vocês veem aonde nós temos entrado? Nossas grandes escolas para educar ministros e a coisa em que eles nos têm entrelaçado ali fora. Vamos jogar a coisa para o lado. Faça como Paulo do passado. Oh, none of these things move me. Nenhuma destas coisas me move. Persuaded that there's nothing present or nothing future, nothing can separate us from that love of God that's in Christ. Eu estou persuadido que não há nada presente, nem nada futuro, nada pode nos separar daquele amor de Deus que está em Cristo. Forgetting those things that are in the past, I press towards the mark of the high calling in Christ. E esquecendo aquelas coisas que no passado ficam, prossigo para a soberana vocação em Cristo. Oh my, believe it now as we close our eyes and open our hearts to Him and say, oh, Oh, que coisa! Creia nisto agora, enquanto nós fechamos nossos olhos e abrimos nossos corações para Ele e cantamos. and the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. Quando a brasa de fogo havia tocado o profeta, fazendo-lhe o mais puro quando pudesse ser, quando a voz de Deus disse, quem irá por nós? Então ele respondeu, Mestre, aqui envia-me a mim. Oh, fala, meu Senhor, fala. Agora levantemos nossas mãos para Ele e creiamos nisto. Fala, fala, Senhor. Eu logo te responderei. Fala, meu Senhor. Fala, meu Senhor. Fala, e eu responderei. Senhor, envia-me a mim. Sim, fala, meu Senhor. Pray now. We'll ask Brother Don to come here and pray with us. Speak and I'll be quick to answer. Agora ore. Eu vou pedir ao irmão Dom para vir aqui e orar conosco. Fala, e eu logo te responderei.